Eu espero que esteja tudo bem com você neste dia. E se não estiver, vai ficar. Vai ficar, porque se você tem andado angustiado, se você tem andado como se estivesse preso num cativeiro, sofrendo, se sentindo humilhado, subjugado, se você não consegue mais acreditar nos teus sonhos, a palavra do Senhor hoje, ela veio para clarear isso para você, para trazer clareza, trazer novidades sobre a sua vida. Se você é uma pessoa que acredita em Deus, se você acredita na palavra de Deus, que é a Bíblia, a única e a verdadeira revelação de Deus que está dentro da palavra, eu vou trazer para você aqui um mistério de como você saber que você é sim um escolhido, uma escolhida de Deus, e como Deus tem planos, como Deus tem propósito na sua vida. Como você identificar isso? Primeiro, os planos de Deus na sua vida, Ele age com concordância para o bem. E como que você identifica isso? Sabendo quem você é, sabendo da sua luta, sabendo o que você oferece, sabendo o que você entrega. Então não pode ser diferente. A palavra do Senhor hoje vai falar aqui em Gênesis 37 sobre a história de José, o filho amado de seu pai. E José, ele era um escolhido do Senhor, assim como você, porque se Deus tem sonhos para contigo, se Deus tem propósito para contigo, Ele vai te honrar. O que acontece muitas vezes, que você conta os seus sonhos, que você conta os seus planos para as pessoas que não podem entender os desígnios de Deus para com você. E hoje eu quero falar essa palavra para você, que procura uma resposta e muitas vezes não consegue compreender. Por que os teus planos, por que os teus sonhos e os teus desejos não estão acontecendo conforme a tua fé, conforme o seu desejo do seu coração? Por que muitas vezes você se sente perdido? Muitas vezes você está contando os teus sonhos para quem não consegue entender o propósito de Deus na sua vida, para quem não consegue compreender o que Deus tem para você. E muitas vezes isso te leva para o cativeiro, te leva para o deserto, mas hoje a palavra do Senhor te revela que este momento acabou na sua vida. Porque se você é um homem ou uma mulher de fé, você sabe do que eu estou falando. Que Deus age através da sua fé. Se pedirdes, crendo que receberá, receberá. E quando Deus tem um propósito, tem uma promessa para você, Ele cumpre. Você percebe aqui na história de Gênesis, do capítulo 37, vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos. Os irmãos de José se aborreceram com José e o venderam. Isso traduz na sua vida, muitas vezes você foi ignorado agora, pessoas próximas de você, não são por pessoas distantes, que te ignoram, que te humilham, que te rejeitam, que desfazem de você. Principalmente se você é aquele tipo de pessoa que está sempre procurando evoluir, procurando o bem, procurando melhorar a própria vida, a vida da sua família. E nesse momento você foi descartada, você foi humilhada, rejeitada, abandonada. Deus tem propósito, Deus tem planos para você. E essa revelação, ela não vem de uma adivinhação, ela vem da palavra de Deus. Porque como José, você também é uma escolhida de Deus. E a palavra de Deus, ela revela aqui os propósitos de Deus para com José. E sim, José seria um grande homem, um governante. E quem poderia acreditar em José? Isso parecia uma fábula, uma inventação da cabeça de José, sendo ele o mais jovem, o mais moço, o mais fraco, o mais simples, o mais humilde. Só que José, ele era imbuído de amor, ele era imbuído de fé. Tanto que o próprio pai dele mesmo o amava tanto, porque o amor, ele é uma energia que se sente, e o próprio pai de José o amava, e Deus o amava tanto. Deus tinha promessa, tinha propósito para com José, assim como tem para com você. E mais ainda, no verso 8 do capítulo 37, então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Onde já se viu isso? Então, muitas vezes, as pessoas que estão próximas de você, elas não aceitam o teu crescimento, elas não aceitam o teu sucesso, não aceitam a tua vitória. Essa palavra nos revela que nossos sonhos, muitas vezes, devem ser mantidos em segredo, somente você e Deus. Porque isso vai fortalecer a sua fé, vai fortificar o agir de Deus na sua vida. Porque muitas vezes, quando você está passando por momentos difíceis, o que acontece, ao invés de você lembrar da palavra de Deus, do propósito de Deus, daquilo que você orou e daquilo que você pediu,
você vai se lembrar de pessoas dizendo que você não vai conseguir, dizendo que não vai dar certo. E isso é muito ruim para você e prejudicial. Muitas vezes os escolhidos, eles são tidos por arrogantes, porque eles têm uma fé ingênua. E essa fé, muitas vezes ingênua, incomoda pessoas que não têm fé. E isso não é sobre você. E você não tem que ficar com raiva dessas pessoas. Porque ainda mais em Gênesis 50 diz no verso 20: vós intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Quando você compreende que todas as coisas cooperam para o bem, você começa a não focar mais naquelas pessoas que te agridem, que te humilham, que te ferem. Você pega o seu foco e você começa a focar naquilo que Deus tem para você. Qual que é a promessa de Deus? Te libertar. Qual que é a promessa de Deus? Te fazer grande, te fazer governar. E governar é realizar o seu desejo, é governar sobre a sua vida, porque você sabe muito bem que o governo maior de cada pessoa é estar em paz consigo mesmo, é prosperar na sua própria vida, é ter paz, ter saúde, harmonia no seu lar. Isso é prosperar, isso é governar na sua própria vida. E Deus aqui nessa palavra, Ele garante a vitória. Porque nos Salmos, o Salmo 105, no verso 17 ao 22, você pode acompanhar isso aí. Mas eu vou falar aqui para você a palavra tão linda e tão maravilhosa que Deus tem para você hoje. Isso aqui não foi porque o rei decidiu, foi porque Deus moveu céus e terras, foi porque Deus causou a necessidade do rei de precisar de José. Então Deus, ele vai abrir portas, ele vai abrir caminhos, ele vai fazer com que pessoas realmente precisem de você. E não muitas vezes essas pessoas que você insiste, que você quer estar ao lado, mas Deus muitas vezes quer te tirar daí, e Deus precisa causar certo movimento para que você compreenda. Então essa palavra do Senhor hoje, ela traz para você isso, uma convicção. Nem sempre o lugar que a gente está, as pessoas que nos cercam serão as pessoas que irão contribuir para que o desejo do nosso coração e o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Então em Salmo 105, do verso 17 ao 22, aqui mostra: mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo. Hoje você pode não estar sendo vendido, mas você pode estar sendo abandonado, abandonada, roubada, humilhada, sabe, injustiçado de todas as formas. No verso 18, cujos pés apertaram com correntes e foi aprisionado em ferros. Isso mostra a dor que você está sentindo hoje, assim como José também sentiu. Você se sente aprisionado, você se sente com dores. Você imagina em uma prisão com ferros nos pés? É assim que você se sente hoje. Esses ferros nos pés que você passa hoje é angústia, ansiedade, noites sem dormir, porque você está sofrendo com o que te fizeram. A sua prisão é o que te fizeram. Mas a mensagem do Senhor não acaba na mensagem do homem, não acaba quando alguém te fez mal, não acaba quando alguém te prejudicou, não acaba quando alguém te caluniou, te rejeitou, te humilhou. A mensagem do homem não acabou quando venderam José, quando deram ele por escravo. A mensagem de Deus na vida de José não era que José seria vendido e não era que José seria escravo, mas sim governador de reino. Essa era a promessa de Deus para José. E todo o tempo que José esteve na prisão, ele manteve o foco na palavra de Deus, na promessa de Deus. Ele manteve a sua fé. E imagina-se que foi difícil, sim, porque tem passagens que José pediu: lembra-te de mim. E a pessoa saiu e foi lá e não se lembrou, porque no momento certo é Deus quem vai fazer. E Deus vai fazer de tal maneira que você não vai dever favores, que você vai se sair desta situação honrada. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Quando você age pela fé, quando você sabe o propósito de Deus para a tua vida, quando Deus tem promessa com você, Ele cumpre. Porque a palavra do Senhor diz que a palavra de Deus não volta vazia. E você, pela sua fé, você pode determinar isso na sua vida. Se Deus prometeu para você, Ele cumpre, porque a palavra de Deus não volta vazia. E ainda mais,
No verso 20, mandou o rei e o fez soltar. E toda essa história não é porque o rei achou José, graça diante de José, porque achou José, porque foi ordem de Deus para o rei. Porque o rei precisou de José, porque Deus fez ele precisar. E o rei fez o soltar. E o governante dos povos o soltou. No verso 21 e 22 fala: fê-lo Senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. E o rei criou, porque não existia essa profissão de governador, mas o rei criou. Isso está tudo aqui na palavra do Senhor. Então Deus cria situações para que realize o propósito que Ele tem na sua vida. Você só precisa ter fé e focar no propósito, focar no desejo do teu coração. E da palavra diz mais na Bíblia: tudo que deves guardar, guarda o teu coração. Mantenha firme na fé e guarda o teu coração. E a palavra do Senhor não volta vazia. No verso 22, para sujeitar os seus príncipes à sua vontade e instruir anciões. Deus deu esse poder a José, para que os príncipes se sujeitassem a José. O seu povo se sujeitasse a José. Mas sabe por quê? Porque Deus conhece o coração de todas as pessoas. Deus conheceu o coração de José. Deus conhece o seu coração. E Deus, conhecendo o coração de José, Ele sabia que José não ia voltar lá para as suas terras, onde ele foi humilhado, rejeitado, vendido por escravo, e fazer vingança, não. José reinou, e reinou com maestria, honrando o nome de Deus, honrando o poder de Deus, honrando a fé. José, a primeira coisa que fez foi perdoar os seus irmãos e pedir a bênção. A primeira coisa, ele pediu a bênção de seu pai e honrou os seus irmãos. Perdoou os seus irmãos, desculpa. Por quê? Porque aqui, quando a gente fala em perdão, nós não estamos livrando os outros das suas punições, não. Nós estamos nos absolvendo. O perdão humano é algo mais divino que existe. Não fala em você concordar com a maldade que te fizeram. Fala em você se desapegar dessa maldade. Fala em você olhar para frente, olhar para o teu propósito, olhar para aquilo que você realmente deseja. Porque você sabe que Deus é contigo. Mas no momento em que você se apega ao que te fizeram, nesse momento você se perde do propósito, você se perde do seu caminho, você se perde do caminho da sua fé, você se perde de Deus. Porque Deus, Ele deixa você com livre-arbítrio, sim. Se no momento que José passou a ser governador, ele voltasse lá e mandasse os seus homens matar todos aqueles homens que o feriram, o propósito de Deus não se cumpriria. Mas Deus conheceu o coração de José e sabia que o seu propósito sobre a vida de José, seu propósito de Deus se cumpriria, porque o coração de José era bom. E José focou no seu propósito, não na vingança. A vingança ele deixou para Deus, que até este presente momento deixa claro que já estava acontecendo. Aquelas pessoas que maltrataram, que humilharam, que venderam José não estavam bem. Eles estavam em desespero, eles sofriam, eles passaram noites e noites, anos e anos sofrendo. E sem contar a angústia dos irmãos de José, você pode imaginar, vendo que o pai de José nem os olhava mais. Porque a dor do pai de José era tanta de perder o filho tão amado, que eles nem podiam mais olhar para o seu próprio pai. Então aqui mostra que quem te feriu, quem te magoou, quem te humilhou, quem te rejeitou, quem te roubou, quem cometeu injustiça, seja o que for contra você, não está vivendo em paz. Se você está vivendo da oração, se você entregou a sua dor no colo de Deus, você pode ter certeza que é Deus quem fará, não é você. Mas carrega no seu coração o objetivo de olhar para o teu propósito, para o propósito que Deus tem com você, para o desejo do teu coração. E tudo quanto deves guardar, guarda o teu coração. O que essa palavra de Deus quer dizer? Você precisa desejar o bem para você. Não foque no que te fizeram. O importante não é o que te fizeram, é o que você vai fazer com o que te fizeram. Gaste tua energia, gaste o seu tempo, a sua dedicação naquilo que é para paz e bem para você, para os teus sonhos, para os teus objetivos.
E seja o que for, entrega na mão do Senhor, confia e olha e segue e caminha rumo aos seus objetivos, cuidando de você, dando o seu melhor, sempre, porque é aí que você se encontra. Você sabe quem você é, você sabe o que você faz, você sabe o que você entrega, e continue entregando isso para qualquer pessoa que chegar na sua frente. E se Deus, neste tanto momento, te entrega o propósito, realize o desejo do teu coração, não se volte para trás, não se volte para fazer justiça, para se vingar. Continue, porque a vida ela é feita de amor, de bondade. Essa é uma grande verdade.